Olá, estudantes! Aqui é a professora Michele. Nessa aula de hoje, vou fazer uma breve revisão sobre o conteúdo que vimos essa semana. Nós estudamos, nesta semana, funções químicas. Uma coisa eu quero deixar claro para vocês de início. A gente vai falar de algumas características das funções químicas, ácidos, bases, sais e óxidos, mas nós não iremos esgotar todo o tema. Cada função dessa será estudada em detalhes lá no ensino médio. Então, a nossa intenção aqui no nono ano é dar uma noção geral sobre essas funções para vocês. Vamos lá? Para falarmos sobre as funções químicas, antes disso eu quero introduzi-los no conceito de dissociação iônica. Arrhenius era um químico que ele estudava a condutividade de soluções. E ele cunhou dois termos, que seria a dissociação iônica e a ionização. Ao estudar a condutividade de soluções, ele pegava substâncias, dissolvia na água e via se ela conduzia ou não corrente elétrica. Quando uma substância ela já faz ligação iônica, vamos lembrar lá da semana passada, nós estudamos as ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Então, quando eu tenho uma substância iônica, ou seja, que os átomos estão unidos através de ligação iônica, ou seja, um átomo perde elétrons, o outro ganha elétrons, então eu já tenho a formação de íons, o íon positivo, o cátion, o íon negativo, o ânion. Então, quando eu pego uma substância iônica e dissolvo ela na água, eu já tenho os íons. O que acontece é que esses íons se separam. Eles estavam presos ali no retículo cristalino e eles se separam. Então, há uma dissociação desses íons. Eu chamo isso de dissociação iônica. Agora, vamos pensar em algumas substâncias moleculares, ou seja, vamos lembrar lá da semana passada, moléculas ligação covalente. Não são todas as substâncias moleculares, mas algumas substâncias moleculares, ou seja, que têm ligação covalente, ao ser dissolvida na água, ela reage com a água e forma íons. Então, antes ela não tinha um íon. Lembra lá? Ligação covalente, os dois átomos querem ganhar elétrons, então eles partilham o par de elétrons. Mas algumas dessas substâncias moleculares, quando são dissolvidas na água, ionizam, formam íons e também vão conduzir corrente elétrica. Agora, vamos estudar o que são os ácidos sobre a visão de Arrhenius. Então, o Arrhenius estudava essa condutividade elétrica de soluções e ele reparou que substâncias ácidas elas liberavam H+ em solução. Ou seja, os ácidos de Arrhênio são aquelas substâncias moleculares, ou seja, que têm ligação covalente e quando eu dissolvo elas na água, elas reagem com a água e ionizam, formam íons. E o íon positivo, no caso, é o hidrônio. Então, os ácidos de Arrhenius sempre formam o cátion, o íon positivo, H+, chamado hidrônio. E o ânion, professora? O ânion vai variar para cada tipo de ácido que eu tenha. Então, a fórmula geral, a maneira de representar é H, desse hidrogênio que vai ionizar e vai formar o hidrônio, e um ânion aqui que vai variar para cada tipo de ácido que eu tenho. Aqui alguns exemplos de ácidos. Então eu peguei o ácido clorídrico, HCl, eu dissolvo ele em água e ele libera o íon H+ e o íon Cl-. Já o ácido nítrico, quando eu dissolvo ele na água, ele vai liberar o íon H+ e o íon NO3-. Então, tá vendo essa ionização aqui, a formação de íons, sempre com a produção do cátion H+, o hidrônio. Antes de continuarmos a falar sobre os ácidos, eu quero apresentar para vocês de uma maneira bem geral a escala de pH. O que o pH mede? O pH é o potencial hidrogeniônico. O que quer dizer isso? Quer dizer quantos H+ uma substância libera ao ser dissolvida na água. Essa escala ela vai de 0 a 14. Na metade dessa escala, ou seja, no 7, eu digo que essa substância ela é neutra. Abaixo de 7 são as substâncias classificadas como ácidas.
E acima de 7, as substâncias básicas. A função base nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, lá no ensino médio, vocês vão calcular o pH das substâncias. Aqui, neste momento, eu só quero apresentar para vocês que ela é uma escala que vai de 0 a 14 e em que você vai classificar as substâncias como ácidas, básicas ou neutras, dependendo do potencial hidrogeniônico dessa substância. Há também indicadores ácido-base. O que são esses indicadores? São substâncias que, ao entrar em contato com ácidos ou bases, eles mudam de cor. Então, por isso que eles são chamados de indicadores. Dependendo da mudança da cor de uma dada substância em presença de um ácido ou de uma base, a gente classifica, aqui eu tenho um ácido, aqui eu tenho uma base. Peguei 2 indicadores para vocês. Por exemplo, a fenolftaleína é um bom indicador da presença de uma base. Por quê? Se eu tiver uma base em solução e pingar a fenolftaleína, ela vai ficar rosa a solução, ele muda de cor. Já o tornassol, esse outro indicador, ele muda de cor e fica rosa em presença de ácido. E da base ele fica azul. Então, indicadores ácido-base são substâncias que mudam de cor quando estão em presença de um ácido ou de uma base. A gente pode elencar isso, relacionar isso com a escala de pH. Existem alguns indicadores que eu utilizo e, dependendo da cor que fica a solução, eu posso ter uma noção de onde está essa substância na escala de pH, ou esse material que eu estou avaliando, qual o pH desse material que eu estou avaliando. Um exemplo disso seria as pessoas que têm aquário em casa e compram nas casas agropecuárias aquelas fitinhas para medir o pH, para ver se a água não está muito ácida, porque senão o peixinho morre. Então, essa escala de pH dá para eu medir então como é que está a acidez ou basicidade da minha solução. Existem substâncias naturais que mudam de cor e que a gente também pode fazer uma escala aí de pH com a mudança de cor. Uma delas é o repolho roxo. Dê uma pesquisadinha na internet. Existe uma gama de cores que o repolho roxo fica em cada tipo de pH. É bem interessante. Mais algumas características dos ácidos. No geral, os ácidos eles são azedos. É claro que não se indica que você experimente todo ácido, porque a maior parte dos ácidos é corrosiva, é tóxica. Aqui eu estou pondo o exemplo do limão, que a gente percebe esse sabor azedo dele, mas não é uma boa ideia você experimentar substâncias para ver a acidez, porque a maioria delas é tóxica. A gente viu que os ácidos diarrênios, eles sofrem o quê? Ionização. Quando eu dissolvo ele em água, meio aquoso é água, a gente já falou disso, ele forma íons, então ele vai conduzir bem corrente elétrica. E a gente acabou de ver também que ele altera a cor de indicadores ácido-base. Agora eu vou falar de alguns exemplos de ácidos e suas aplicações. O ácido fluorídrico é muito utilizado para fazer gravações em vidros, em cristais. O ácido nítrico é utilizado na fabricação de dinamite. Pensa lá, uma pessoa que trabalha com mineração, vai fazer uma escavação e aí então utiliza dinamite. A produção dela é através do ácido nítrico. O ácido clorídrico presente no nosso estômago, que ajuda na digestão dos alimentos. O ácido sulfúrico, que é utilizado numa gama de processos da indústria. Então, um indicativo se um país é industrializado, vocês devem lembrar disso lá na geografia que vocês estudam, é quantas toneladas aí um país utiliza de ácido sulfúrico, porque ele é muito utilizado em processos industriais. Isso dá uma medida se um país é industrializado ou não. Aqui eu pus alguns exemplos, corante, tintas, explosivo, papel, na bateria de automóveis também. Então o ácido sulfúrico é um ácido muito presente em processos industriais. Já o ácido sulfídrico é o ácido presente em substâncias em decomposição, em putrefação. Mas sabe aquele cheiro de ovo podre? É devido à produção do ácido sulfídrico, quando aquele ovo começa a estragar. E como ele é volátil, ele chega no nosso nariz. Muito fácil, a gente sente aquele odor desagradável. Os ácidos são classificados quanto à presença ou não de oxigênio.
Se um ácido não tem oxigênio na sua fórmula, ele é chamado de hidráxido. E se ele tem oxigênio na sua fórmula, ele é chamado de oxiácido. Então, os hidráxidos são ácidos que não têm oxigênio. A terminação do nome desse ácido vai ser com hídrico. Então, você vai pegar, ácido, e aí você vai usar o íon aqui que vai formar negativo e dar o nome, terminar em hídrico. Cloro, clorídrico, bromo, bromídrico, iodo, iodídrico, flúor, fluorídrico, Aqui é o enxofre, mas vem de sulfídrico. Então, os ácidos que não têm oxigênio, os hidráxidos, a terminação do nome deles é hídrico. Então, aqui o exemplo para vocês. Como é que você vai dar nome a ácido, o nome do ânion e a terminação hídrico. Já os oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio. O nome deles vai ser dado pela palavra ácido, o nome do ânion, a parte negativa aqui da fórmula, e vai terminar em ico. Então, aqui alguns exemplos. Ácido carbônico, ácido nítrico, ácido clórico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico. Para dar nome aos oxiácidos, então, começa com a palavra ácido, depois vai ter o nome do ânion e vai terminar em ico. As bases de arrênios são substâncias em que os seus átomos estão unidos através de ligação iônica. Então, ela já tem a presença de íons na sua estrutura, de cátions, de ânions. Então, quando eu dissolvo na água uma base de arrênios, ela dissocia esses íons, ela separa esses íons já existentes. Um detalhe, as bases de arrênios sempre liberam como ânion, como íon negativo, o OH-, que a gente chama de hidroxila. Então, as bases de arrênios são substâncias iônicas que, quando eu dissolvo ela na água, ou seja, em meio aquoso, vai liberar como íon negativo o OH-, a hidroxila. Aqui, alguns exemplos de bases dissociando em água. Então, eu peguei aqui a soda, o hidróxido de sódio, dissolvido em água, ela vai liberar o íon Na+, e o ânion OH-. Hidróxido de cálcio vai liberar o íon cálcio, 2+, e 2 hidroxilas. O hidróxido de alumínio em água vai liberar o íon alumínio e 3 hidroxilas. Algumas características das bases de arrênios. Elas têm um sabor adstringente. O sabor adstringente é aquele, quando você morde uma fruta e ela está verde ainda, você sente a sua língua prender, você tenta engolir, parece que está difícil de engolir, está prendendo a língua. Este é o sabor adstringente. É claro que não é indicado que você saia experimentando substâncias por aí, já que a maioria das bases é tóxica. Como as bases são substâncias iônicas, quando eu dissolvo ela em água, ou seja, em meio aquoso, ela conduz bem corrente elétrica. E outra característica é mudar a cor de substâncias indicadoras ácido-base. Para dar nome às bases, eu vou sempre começar escrevendo hidróxido de e o nome do cátion que está ligado à hidroxila. Por exemplo, hidróxido de, qual átomo está ligado à hidroxila? O sódio, hidróxido de sódio. Mais alguns exemplos: hidróxido de cálcio, hidróxido de lítio, hidróxido de alumínio. Agora vamos ver algumas bases presentes no nosso cotidiano. A soda cáustica, o hidróxido de sódio, é usado na fabricação de sabões. O hidróxido de cálcio é conhecido como cal extinta, é usado na construção civil. O hidróxido de magnésio, que é usado como antiácido. O hidróxido de amônio, que é utilizado em produtos desengordurantes, em produtos de limpeza. Agora você deve estar pensando, o que será que acontece se eu misturar um ácido com uma base? Vamos pensar, um ácido de arrênios é uma substância que libera o íon H+ em solução aquosa, ou seja, na água.
Uma base de arrênios é uma substância que em meio aquoso, ou seja, dissolvido na água, ele vai liberar o ânion OH-. Juntando o íon H+ com o ânion OH-, eu formo água. Assim, quando eu misturo um ácido e uma base de arrênios, o seu produto vai ser sal e água. Aqui eu coloquei um exemplo. Se eu pegar o ácido clorídrico e reagir ele com o hidróxido de sódio, ele forma cloreto de sódio, sal de cozinha, e água. Essa reação é chamada de neutralização ou salificação. Se vocês repararam, o íon positivo H+ do ácido reage com o ânion OH- da base e forma água. Só que sobra também um íon positivo e um negativo, tanto do ácido, no caso sobra o íon negativo, e da base sobra o íon positivo. Esses íons se unem e formam sal. Então, sais, segundo essa classificação, seriam substâncias iônicas, ou seja, formada por íons, em que o cátion, o íon positivo, é diferente do íon do ácido H+, e o ânion é diferente da hidroxila, do OH- da base. Os sais, como eles já são formados por ligação iônica, quando eles são dissolvidos na água, eles vão dissociar esses íons. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. O cloreto de sódio, dissolvido na água, ele vai dissociar esses íons, Na+ e Cl-. Aqui também, o sulfato de cálcio em água vai liberar o cátion, de cálcio, 2+, e o sulfato. Características dos ácidos. No geral, tem um sabor salgado, não é aconselhável sair experimentando. Os sais têm alguns que são tóxicos. Eles conduzem bem eletricidade quando estão dissolvidos em água e a temperatura ambiente eles são sólidos. Agora, quanto à nomenclatura dos sais, aqui eu vou dar uma noção geral para vocês. Ela é um pouco mais complexa e vocês vão ver em detalhes lá no ensino médio. Então, de um modo geral, você vai colocar o nome do ânion, e o nome do cátion, para dar nome aos sais. Aqui eu coloquei uma reação de neutralização para vocês. Eu peguei ácido, reagi ele com hidróxido de cálcio e formei o sulfato de cálcio, que é o gesso, e água. Então, o nome foi dado pelo íon negativo, sulfato, e o íon positivo, cátion, sulfato de cálcio. Aqui mais alguns exemplos. Cloreto de sódio, iodeto de sódio. Professor, e quando eu tenho os mesmos átomos formando sal, como aqui no caso, 2 cloretos de ferro, como é que eu diferencio um do outro? Você vai reparar que eles não são idênticos. Tá vendo que está variando a quantidade de cloro aqui? Você vai indicar essa diferença aqui no final. Lembra que quando eu ensinei para vocês as fórmulas, eu falava que a quantidade de um átomo é a carga do outro? Então, na verdade, se eu estou usando 2 cloros aqui, qual que é a carga do ferro aqui? 2+. E aqui é desse ferro? 3+. Lembre-se que o ferro é um elemento de transição. Ora ele perde 2 elétrons, ora ele perde 3. Então, eu vou diferenciar um do outro colocando essa carga do ferro aqui no final. E eu escrevo ela em numeral romano. Então, fica cloreto de ferro, 2. Cloreto de ferro, 3. Aqui, só para vocês terem mais uma noção de como é feita essa nomenclatura dos sais. Lá no ensino médio vai ter umas tabelas com o nome dos íons negativos para vocês saberem como nomear esses sais. E vocês vão ter que aprender esses nomes. Então, aqui eu pus só para vocês terem uma noçãozinha de como é que é feito. Então, por exemplo, um hidráxido, um ácido que não tem oxigênio. Ele terminava em hídrico, por exemplo, ácido clorídrico. Então, como é que vai ser o ânion dele, Cl-? Eu vou trocar hídrico por eto, por isso que o nome é cloreto. Se ele tiver com o cátion sódio, então cloreto de sódio. E já um oxiácido aqui, ácido sulfúrico, termina em ico. Eu vou trocar esse ico por ato, então fica sulfato, o nome desse ânion, sulfato de cálcio. E se ele terminar em oso, o ácido nitroso, você vai trocar o oso por ito. Por isso que fica o nome do ânion nitrito.
E o metal, o alumínio que está ligado nele, né? Nitrito de alumínio. Então, vocês vão reparando que não é tão óbvio assim para dar nome aos sais. Então, lá no ensino médio, vocês vão ver uma série de tabelinhas para que vocês saibam o nome dos ânions para nomear os sais. Então, aqui eu só estou dando uma noção geral para vocês. Alguns sais conhecidos do dia a dia: o sal de cozinha, o cloreto de sódio, é usado, né, na nossa alimentação, é usado para conservar os alimentos, é utilizado também na produção da soda, do gás cloro. O bicarbonato de sódio, ele é usado como antiácido, é usado também em fermento químico e em extintores de incêndio. O carbonato de cálcio é usado na fabricação de cimento e como corretivo de acidez do solo. O hipoclorito de sódio é um alvejante, ele é muito utilizado em casa, quando a gente quer higienizar o local, desinfetar, né? Ele é antisséptico, só que a gente tem que tomar cuidado porque ele também descolore a roupa, ele é um alvejante. O sulfato de cálcio, que é usado em imobilizações, quando você fratura um osso, alguma coisa, você põe um gesso, e também na parte de decoração das casas, como forro de gesso ou mesmo algumas paredes de gesso para decorar as residências. Agora, para finalizar, vamos falar dos óxidos. Os óxidos são compostos binários, ou seja, eles são formados somente por dois elementos químicos, sendo um deles o oxigênio, que é o mais eletronegativo, ou seja, aquele que puxa o elétron para mais perto dele. Existem óxidos covalentes e óxidos iônicos. Vamos começar falando dos óxidos básicos. São óxidos que, quando reagem com a água, eles vão formar uma base. Por exemplo, aqui eu coloquei o monóxido de sódio, e quando ele reage com a água, ele forma o hidróxido de sódio, a soda. Então, os óxidos básicos são aqueles que, quando reagem com a água, formam uma base. O mesmo óxido, se eu reagir agora com ácido, ele vai reagir como se fosse uma base. Então, ele vai formar sal e água. Então, o mesmo óxido, o óxido monóxido de sódio, agora ele está reagindo com ácido clorídrico e ele vai formar sal de cozinha, cloreto de sódio e água. Os óxidos básicos, eles são compostos iônicos, ou seja, os átomos são unidos através de ligação iônica. Os óxidos ácidos são aqueles que, quando reagem com a água, eles formam um ácido. Por exemplo, aqui o trióxido de enxofre, quando ele reage com a água, ele forma o ácido sulfúrico. Já esse mesmo óxido, que é o trióxido de enxofre, quando ele reage com uma base, ele se comporta como se fosse um ácido. Ele vai formar sal e água. Então aqui ele formou o sulfato de sódio e água. Os óxidos ácidos, eles são moleculares, ou seja, fazem ligação covalente. Temos também os óxidos nêutrons, que não reagem nem com ácido, nem com base, nem com água. Eles são compostos moleculares, ligação covalente. Eles são gasosos a temperatura ambiente e geralmente são formados por não metais. Alguns exemplos: monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio. Como dar nome aos óxidos? Os óxidos, você vai escrever óxido de e o elemento, que está ligado com o oxigênio. Só que você vai ter que pôr um prefixo antes, dependendo da quantidade de oxigênio que você tiver, ou se você tiver óxidos do mesmo elemento ligado ao oxigênio, só que com quantidades diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um oxigênio só, monóxido de carbono. Aqui eu tenho dois oxigênios, dióxido de carbono. Aqui eu tenho dois oxigênios, dióxido, agora de enxofre. Agora aqui, com chumbo, que tem uma variação na quantidade de chumbo e de oxigênio. Então, primeiro, óxido em relação ao oxigênio. São 4 tetraóxido de, são 3 chumbos, trichumbo. Agora, alguns exemplos de óxidos. A água é um óxido, a gente nem precisa falar da importância da água para a vida no nosso planeta. O dióxido de carbono
E aqui eu quero ressaltar que a gente vê muito na mídia falando que é um gás do efeito estufa, que ele é muito perigoso, mas eu quero que vocês pensem que o dióxido de carbono é um gás fundamental para a vida no planeta Terra. Porque sem o dióxido de carbono as plantas não faziam fotossíntese e não ia ter todo esse fluxo de matéria e energia através da cadeia alimentar. O dióxido de carbono também é usado em bebidas gaseificadas, por exemplo, refrigerante. Então essas bebidas que tem gás, quando você abre sai aquele gás que estava dissolvido, é o dióxido de carbono. O óxido de zinco, que é usado em protetor solar. O dióxido de silício, que é o óxido mais abundante, forma areia. O óxido de cálcio, ou conhecido como cal virgem, é um óxido básico, portanto ele vai ajudar a neutralizar a acidez do solo. Ele também é usado na construção civil. Bem, esta foi a aula de hoje. Espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado. Agora o que vocês têm que fazer? Tem que estudar essa parte do conteúdo do capítulo 8 e vocês têm dever para casa. Bons estudos para vocês, um forte abraço. Até!